Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá aquele joinha para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos 1. Pessoal, vamos resolver um exercício aqui, o último exercício de circuitos RC sem fontes, trabalhando aqui com um exercicinho que possui uma fonte controlada. E aqui nós vamos resolver pelos dois métodos, exatamente como nós fizemos lá com o indutor. E o método 1, que é o método que vai ser usado nessa aula, é aquele método que você tem que deduzir a equação diferencial do circuito e aí resolver, encontrar o que ele está pedindo. Vamos ler, pessoal, o exercício aqui, ó. Esse aqui é o 8.8 lá do Johnson. E o exercício ele diz assim pra gente, ó, só isso. Calcule IC, que é a corrente ali que está passando pelo capacitor, para T maior do que zero, se VC no instante zero é igual a 12 volts. E aqui é interessante porque ele já deu pra gente a condição inicial. Tá aqui, ó, o VC vale 6 volts. Em outras palavras, eu não vou precisar fazer aquela análise em T igual a zero menos. Então ele quer pra gente aí o IC no instante para T maior do que zero, a expressão temporal da corrente no capacitor. E aqui, pessoal, só uma ressalva, o Johnson, lá no livro, a referência, ele faz muito isso aqui, ele coloca como IC, tá vendo? Ali no circuito também, ó, VC, enfim. Mas tem que ficar claro para o leitor que isso aqui, essas correntes e tensões, elas dependem do tempo. A rigor, você teria que colocar o parênteses em função do tempo. Mas tudo bem, ele representa assim. Vamos fazer dessa forma esse exercício aqui. Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia aqui? Ó? Esse exercício é um pouquinho mais complexo do que o que nós resolvemos lá com indutores, com fontes controladas, porque já tem um circuito aqui com algumas malhas, aí, enfim, dificulta um pouquinho, aliás, a nossa solução. Qual que é a regra que eu sempre faço aqui, que eu sempre falo para as pessoas resolverem? Primeiro, eu estou falando de um capacitor. Se eu estou falando de um capacitor, eu tenho que deduzir a expressão temporal da tensão no capacitor, e não da corrente. Então eu vou trabalhar com a tensão. E aí depois eu derivo e obtenho a expressão temporal da corrente, que é o que ele quer. Essa é a primeira sacada. A segunda é a seguinte. Eu vou colocar, isso aí pode anotar isso aí no seu caderno, pessoal, que é infalível, tá certo? A dica é a seguinte. Eu vou colocar todas as tensões e correntes do meu circuito, em todos os bipolos aí do meu circuito, em função dos parâmetros do capacitor. Em outras palavras, ou da tensão no capacitor, ou da corrente no meu capacitor. É isso que nós vamos fazer e vamos começar a brincar aí com esses valores. Vamos lá. Olha, eu vou olhar para esse resistor aqui, você olhe por favor aqui para o resistor de 3 ohms, e note que esse resistor está em paralelo com o nosso capacitor. Portanto, as tensões são iguais, então eu posso falar aqui que a tensão que está caindo nesse resistor vale VC volts. Só lembrando que essas tensões e correntes estão em função do tempo. A rigor aqui, ó, VC de T. Mas vou tirar isso aqui para facilitar um pouco a nossa anotação. Perfeito. Pessoal, com base nisso, eu consigo descobrir quem que é a corrente que está passando nesse resistor aqui? Eu consigo. E note que o mais interessante é que eu consigo escrever essa corrente aí em função da tensão VC, que é a tensão no capacitor. Olha que interessante, ó, por lei de Ohm, eu posso dizer que a corrente que está passando nesse resistor aqui, ó, de 3 ohms, vale quanto? Vale VC, que é a tensão que está caindo também no resistor, dividido por 3. Isso aí é uma corrente. A corrente é VC dividido por 3. E se eu trouxer essa corrente aqui para mais próximo desse nozinho superior aqui de cima, vejam que essa corrente está saindo desse nó aqui, não está? Sim ou não? Olha que legal. VC dividido por 3. Está lá a nossa correntezinha. Corrente vale VC dividido por 3. Isso aí dá em amperes, logicamente. Beleza, pessoal. Se você observar bem, quase tudo já está pronto aqui. Eu já consegui trabalhar com o meu capacitor, que eu nem precisei, na verdade. O exercício já deu os parâmetros aí do capacitor, já defini os parâmetros. O resistor, eu já trabalhei com ele aqui, coloquei as funções aí, as tensões e correntes em função dos parâmetros do capacitor. A fonte controlada do meu circuito, que está aqui na esquerda, ó, se você reparar, já está em função de um parâmetro do capacitor, que é o IC. Está faltando só esse resistor aqui, ó. Esse resistor que é de 6 ohms. E aqui é um pouquinho mais chato. Vejam só, eu vou definir uma corrente aqui, vou definir o sentido, é arbitrário aqui, você pode definir no sentido que você quiser. Vou definir uma corrente, que a corrente que está passando nesse resistor aqui, ó, de 6 ohms, ela vale, sei lá, ela vale I1. Logicamente, I1 de T também, mas a gente está chamando de I1 aqui. Beleza. Só que, pessoal, olha que interessante, ó, eu consigo escrever esse I1 em função dos parâmetros do capacitor? E a resposta é sim. Note que no sentido que eu defini aqui o I1, vejam, ó, o I1 está entrando nesse nó. E por lei de Kirchhoff das correntes, o que está acontecendo? A soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó.
Portanto, eu posso dizer que I1 tem que ser igual à soma dessas duas correntes aqui que estão saindo. Ou seja, isso aí vai dar IC mais VC sobre 3. Vou escrever aqui, ó, que o I1, já substituindo aqui, ó, esse I1 ele vale IC mais VC dividido por 3. Está aqui o valor de I1. E, logicamente, a tensão nesse resistor, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, seguindo aí a nossa convenção de bipolo passivo, a tensão aqui é só você fazer 6 vezes esse valor aqui, ó, 6 vezes essa corrente IC mais VC dividido por 3. Beleza, pessoal. Agora, cara, acabou o exercício. O que eu vou fazer agora? Vocês vão ver, olha que fácil, ó. Eu vou aplicar a lei das malhas aqui. Vocês vão ver que a equação diferencial do circuito vai sair naturalmente. Só que antes disso, vejam que faltou definir a flechinha da tensão do nosso gerador dependente aqui na nossa fonte controlada. Eu vou colocar ali a nossa convenção, que é a convenção de gerador, a convenção de bipolo ativo. Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Agora sim, vamos rodar essa malha aí. A primeira malha aqui do circuito, ó. Vou percorrer essa malha no sentido horário. E aí aquela velha história, vamos aplicar a lei das malhas aqui, pessoal. E eu vou partir, deixa eu ver de onde que eu vou partir. Ó. Vou partir daqui do ponto rosa para você aí no circuito, que é um pouco antes da nossa fonte controlada, que está ali. O primeiro elemento vai ser a fonte controlada. Então vai ficar mais 3 vezes C, vamos lá, aplicando a lei das malhas, ó, mais 3 vezes IC, que é o valor da tensão da fonte controlada, é uma fonte de tensão controlada por uma corrente, perfeito. Próximo elemento, pessoal, ó, flechinha no sentido oposto agora, vai ficar menos 6 vezes aquela corrente I1, onde I1, já vou colocar direto aqui, ó, menos 6 vezes o I1. Só que quem que é I1? I1 é IC mais VC dividido por 3. Vamos escrever assim, ó, mais VC dividido por 3. Fecho parênteses. Menos VC, note aqui, ó, menos VC. Aqui só para deixar convencionado, vamos colocar nossa flechinha. Ó. A flechinha da tensão ela aponta para o terminal de maior potencial. Ele colocou ali o terminal de maior potencial, no Johnson ele representa assim com mais e menos. Vocês sabem que eu gosto da flechinha. Então a flechinha da tensão aponta para o terminal de maior potencial. Portanto, vai ficar menos VC. Está no sentido oposto ao qual nós estamos percorrendo a malha. Menos VC, e isso aqui é igual a zero. Pronto, acabou o problema de circuitos. Agora o problema é matemática. Não vai ter muito jeito, a gente vai ter que resolver isso aqui. Vocês vão ver que naturalmente vai aparecer a equação diferencial. E agora, começa a aparecer agora já, né, pessoal? Vejam, ó, tá aqui a nossa expressãozinha. A priori não parece uma equação diferencial, mas eu tenho que lembrar que o IC, que é a corrente no capacitor, é dada pela derivada, pela capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. E aí o que eu vou fazer? Onde tem IC nessa minha expressãozinha aqui, eu vou substituir pela capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. E notem, né, que a capacitância aqui no circuito, ela vale, e eu esqueci, o cabeçudo esqueceu de colocar a capacitância no circuito aqui. Perdão, pessoal, a capacitância nesse exercício vale 1 sobre 9. Me desculpem aí, ó, só corrigindo aqui rapidinho, para a gente não ter que fazer de novo. Ó. A capacitância no circuito vale 1 nono de Farad. Certo? Eu coloquei a unidade ali em cima também? Coloquei. Perfeito. Capacitância vale 1 sobre 9. É bom que ela entra só agora, então acho que não ficou tão ruim aí pra gente. Enfim, vamos continuar aqui o exercício. Agora substituindo o IC por C dVdt. Vamos lá. Então isso aqui vai ficar mais 3 vezes a corrente. A corrente é a capacitância, que é 1 nono. Vou escrever aqui bonitinho, ó. 1 nono vezes a derivada da tensão, que é o dVc dt. Derivada da tensão, menos... Agora aqui, ó, tem um parâmetro um pouquinho chato, mas já vamos fazer direto aqui. IC é C vezes dVdt. Isso aqui vai ficar, vamos já aplicar distributivo, ó, menos 6 vezes o IC, que é 1 sobre 9 vezes a derivada da tensão no tempo. Vamos fazer direto aqui para a gente não perder tanto tempo. E isso aqui menos, agora aplicando a distributiva aqui, ó, menos 6 vezes VC sobre 3. Isso aqui vai dar menos 2VC. Menos 2VC. Menos 2VC. Menos VC, que é o último VCzinho ali. E isso aqui é igual a zero. Ok, agora é continha. Vamos lá. Primeiro termo aqui, ó, posso mandar o 3 para casa do capeta com o 9 daqui de baixo. Vai sobrar um 3 aqui. E faltou um sinal negativo. Me desculpem aqui, pessoal. Faltou um sinalzinho negativo. Ali em cima... Não faltou sinal negativo coisa nenhuma. Tá certinho mesmo. O sinal negativo ele vem nesse segundo termo aqui. No primeiro termo não tem sinal negativo. Ó, só corrigindo aí
bobagem que eu falei. Enfim, vamos lá. Sobrou 1/3 aqui, certo? 1/3 vezes a derivada da tensão no tempo. E aqui o segundo termo eu também posso dar uma modificada. Ó. Esse 6 eu posso cortar com um 9 ali, dividir por 3 em cima e embaixo. Vai sobrar um 2 em cima e um 3 embaixo. Perfeito. E aí a gente consegue remodelar essa equação da seguinte forma. Ó. Isso aqui vai ficar, vamos fazer de cabeça aqui, 1/3 positivo vezes a derivada da tensão, menos 2/3, que é negativo, vezes a derivada da tensão. Isso aí vai dar menos 1/3 negativo vezes a derivada da tensão. Isso aqui vai ficar menos 1/3 vezes a derivada da tensão no tempo, dVc dt, da tensão no capacitor, menos, aqui eu posso juntar esses dois termos, ó, menos 2Vc menos Vc dá menos 3Vc, menos 3Vc, e isso aqui é igual a zero. E agora, só por padrão, a gente costuma colocar a equação diferencial, primeiro multiplicar os termos aqui por menos 1, para sumir esses dois sinais de menos, e além disso, multiplicar a equação inteira por 3 aqui, ó, vou multiplicar a equação inteira por 3, só para deixar o coeficiente 1. O termo que multiplica a derivada é padrão deixar como coeficiente 1. Beleza, fazendo isso, ó, multiplicando a equação inteira por 3 por menos 3, né, tem o menos 1 ali, enfim, isso aqui vai ficar da seguinte forma, eu tenho aqui dVc dt, que é a derivada da tensão no tempo, mais 9 vezes a tensão Vc, e isso aqui é igual a zero. E agora, se você está acompanhando o curso regularmente aí, pessoal, você já notou que acabou o nosso problema de matemática. Por quê? Porque vejam que essa equação aí cai exatamente nesse modelo. Ó. Se eu tiver uma equação desse tipo, vejam, vamos escrever aqui ó, em azul, dx dt mais p, onde p é uma constante, vezes x, e isso aqui é igual a zero. A solução para essa equação diferencial, nesse formato aqui, ó, dx dt mais p vezes x é igual a zero, a solução é exatamente essa aqui. Ó. Eu tenho aqui o x de t, ele vai valer um determinado x0, que é o valor inicial, vezes o exponencial de menos p vezes t. Está aqui. E a unidade, enfim, não importa muito para a gente. E aí você pega esse formato, isso aqui surge lá do método da separação de variáveis, você pega as variáveis, separa, tal, aplica a integral dos dois lados, tem o ln, enfim, nem precisa fazer isso aqui, nós já fizemos todas essas deduções lá no curso. E vejam, né, se você comparar essa expressão com a nossa expressãozinha aí, eu tiro que o P é igual a 9. E, portanto, já concluindo o nosso exercício, ó, o nosso Vc de t, agora eu já vou colocar o parâmetro tempo aqui, o Vc de t, quanto que ele vale? Ele vale um determinado V0, e aí eu tenho que lembrar quanto que valia o V0 mesmo, ele deu a condição inicial para a gente. Aí, o V0 vale 6 volts, está aqui para a gente. Ó, o V0 é igual a 6 volts. Vamos colocar bonitinho aqui. O V0 é igual a 6 vezes o exponencial de menos P vezes T, onde P é igual a 9 no nosso caso. Então vai ficar menos 9 vezes T. E isso aí é uma tensão, é claro que ela é dada em volts. Perfeito, pessoal, legal. Agora, para finalizar o exercício, ele não pediu a tensão no capacitor, ele pediu a corrente no capacitor. Vejam, a corrente está aqui, ó, ele pediu a corrente no capacitor, ele pediu o IC em função do tempo, para ter maior do que zero aqui. Agora, como é que eu calculo a corrente? É muito simples, é só aplicar a formulinha da derivada. Eu sei que o IC de t, escrevi aqui bonitinho, ó, o IC de t é igual a capacitância que vale 1 sobre 9, está aqui, ó, capacitância que vale 1 sobre 9, vezes a derivada dessa expressão aqui, ó, derivada da tensão no tempo. Isso aqui vai ficar 6 vezes, agora eu tombo o expoente aqui é menos 9, o expoente ali do exponencial, menos 9, o coeficiente que está multiplicando o tempo, enfim, vezes a mesma exponencial, que é menos 9t. E isso aí é dado em amperes. E olha que fácil, aqui eu posso cortar o 9 corta aqui com o menos 9, sobrou menos 1 em cima, e portanto, só para a gente já finalizar o exercício aqui, ó, o IC de t, que é o que ele me pediu, o IC de t, ele vale menos 6, olha o sinalzinho negativo da corrente aparecendo, indicando aí que a convenção adotada está equivocada, né? Menos e elevado a menos 9t, e isso aqui é dado em amperes. E nós já vimos e já cansamos de justificar esse sinal negativo que aparece na expressão da corrente, porque o capacitor ele passa a operar como um gerador, e ele tem que assumir a convenção de um bipolo ativo. E lá em t igual a 0 menos, ele foi assumido como bipolo passivo, para deduzir essas expressões.
Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Na aula que vem nós viremos com o método 2, que é o método da fonte de corrente lá, enfim. Vamos lá. Um abraço e fiquem todos com Deus.